A história de Abisaque é uma das passagens bíblicas que, à primeira vista, pode parecer simples, mas carrega consigo significados profundos e lições que muitos ignoram. Quem foi essa mulher que serviu ao rei Davi em seus últimos dias? O que realmente sabemos sobre ela e qual o impacto de sua história na narrativa bíblica? Ao longo deste vídeo, vamos explorar o contexto histórico e as lições que podemos tirar dessa figura misteriosa. Prepare-se para mergulhar em uma história cheia de nuances e reflexões. A Bíblia nos conta que Abissaque era uma jovem virgem de Sunem, que foi escolhida para servir ao rei Davi durante seus últimos anos de vida. Davi, já idoso e debilitado, não conseguia mais manter a temperatura corporal adequada, e por isso foi-lhe dada uma serva para aquecê-lo. A mulher escolhida para essa tarefa foi Abissaque, uma bela jovem que, ao contrário de outras mulheres na corte real, teve um papel mais simbólico do que físico na vida do rei. A função de Abissaque em aquecer Davi, no entanto, vai além do simples ato de fornecer calor físico. A escolha de uma jovem virgem e bela para servir ao rei tem uma forte conotação simbólica. Durante a monarquia de Israel, a imagem da mulher no contexto real muitas vezes carregava significados de pureza, cuidado e até poder. Ao ser escolhida para essa missão, Abissaque não era apenas uma cuidadora, mas uma figura de respeito e honra dentro do reino. Mas o que nos revela sobre Abissaque não está apenas no seu papel como serva, mas nas implicações de sua presença na corte real. Ao estudar essa história, podemos perceber que ela também faz parte de uma narrativa mais ampla que envolve política, sucessão e as complexas relações familiares de Davi. A questão é, por que Davi, um homem de tantas esposas e concubinas, precisou de Abissaque para essa função? A resposta, em parte, está na condição física de Davi. A Bíblia relata que ele estava envelhecendo e seu corpo já não respondia como antes. A escolha de Abissaque, então, não foi apenas uma questão de necessidade física, mas também de prestígio. O rei Davi, que teve tantas mulheres ao longo de sua vida, agora dependia de uma jovem virgem para garantir o conforto de seus últimos dias. Essa situação nos leva a refletir sobre o caráter efêmero da vida humana e as dificuldades que o envelhecimento impõe, mesmo aos grandes líderes. O fato de Davi não ter tomado Abissaque como esposa levanta questões sobre o significado do relacionamento entre os dois. Embora ela tenha sido uma serva pessoal, seu papel parece ter sido de um cuidado mais profundo e simbólico do que o de uma mera concubina ou esposa. É importante notar que, apesar de sua proximidade com Davi, não há registros de que ela tenha se envolvido com ele de maneira íntima. Isso sugere que sua missão era de fato um ato de serviço puro. O que ocorre a seguir na história de Abissaque tem um impacto ainda mais intrigante. Após a morte de Davi, Abissaque se torna parte de uma disputa política envolvendo seu filho Adonias. Este evento ocorre quando Adonias tenta usurpar o trono de Salomão, o filho legítimo de Davi com Batseba. O que parece ser uma simples escolha de mulher para o rei revela-se, na verdade, um elemento crucial em uma luta pelo poder no reino de Israel. Adonias, que sabia do respeito e da importância de Abissaque na corte, vê nela uma chave para garantir sua própria ascensão ao trono. Ele pede ao seu irmão Salomão que lhe entregue Abissaque como esposa, tentando assim afirmar seu direito sobre o trono. Essa ação revela muito sobre a complexidade das relações de poder na família de Davi. A disputa não era apenas pela coroa, mas também pelas mulheres que haviam pertencido ao rei. A atitude de Adonias ao tentar se casar com Abissaque é uma forma de afirmar simbolicamente sua autoridade sobre Davi. Naquela época, as mulheres do rei tinham um valor significativo, tanto no aspecto afetivo quanto político. Possuir uma mulher do rei, especialmente uma que serviu em seus últimos momentos, era uma maneira de demonstrar que se tinha o controle sobre o legado e a continuidade do reino. Salomão, ao tomar o trono, reconhece a tentativa de Adonias de usar Abissaque como um golpe de poder. Ele entende que, ao fazer isso, Adonias não está apenas buscando uma esposa, mas reivindicando uma parte do reino que não lhe pertence. Como resposta, Salomão manda executar Adonias, uma medida drástica, mas necessária para preservar a estabilidade de seu reinado.
A história de Abissaque, portanto, se entrelaça com a ascensão de Salomão, refletindo a complexidade do poder e da sucessão. Mas o que podemos aprender com a história de Abissaque? Em primeiro lugar, ela nos lembra da fragilidade da vida humana. O rei Davi, um homem de grande força e coragem, terminou seus dias dependente do calor de uma jovem virgem, uma imagem poderosa do que é a condição humana. Nossos maiores triunfos, riquezas e realizações um dia serão substituídos pela inevitável chegada da velhice e da morte. Abissaque também representa a pureza e o serviço desinteressado. Sua missão não era servir a si mesma, mas ao rei, sem buscar poder ou fama. Em um mundo onde muitas vezes nos vemos atraídos por interesses pessoais e egoístas, a história de Abissaque nos convida a refletir sobre o verdadeiro significado do serviço. A entrega sem expectativas de recompensa, apenas pelo bem do outro. O fato de Davi não ter tomado Abissaque como esposa nos leva a questionar sobre o papel das mulheres nas histórias bíblicas. Muitas vezes as mulheres são vistas como meros acessórios na narrativa, mas Abissaque nos ensina que por trás de sua função, aparentemente simples, há um impacto profundo nas decisões e nas dinâmicas familiares e políticas. Ela não era apenas uma serva, ela tinha uma importância vital no contexto do reinado de Davi. Por outro lado, a disputa de Adonias pela posse de Abissaque ilustra o quanto as relações familiares na Bíblia eram muitas vezes entrelaçadas com questões de poder. A luta de Adonias não era apenas por amor ou desejo, mas por uma afirmação de seu direito ao trono. Essa complexidade nas relações humanas é algo que encontramos em muitas histórias bíblicas, onde os personagens não agem apenas por motivos pessoais, mas também por questões maiores e mais universais. O comportamento de Salomão, ao decidir matar Adonias para garantir sua própria ascensão, é um reflexo do peso da liderança. Ele precisou tomar decisões difíceis e, por vezes, cruéis para garantir a estabilidade do reino e o cumprimento da vontade de Deus. A liderança não é apenas sobre governar com sabedoria, mas também sobre tomar medidas difíceis para preservar a justiça e a ordem. Neste contexto, a história de Abissaque pode ser vista como um lembrete de que, na vida, nem sempre as coisas são o que parecem. O simples ato de aquecer Davi, por mais singelo que pareça, está entrelaçado com intrigas políticas, disputas pelo poder e questões de autoridade. A vida de Abissaque, mesmo sendo breve na narrativa, tem uma profundidade que nos ensina sobre as complexas redes de relacionamento e poder que definem muitas vezes o rumo dos acontecimentos históricos. A Bíblia, ao retratar Abissaque, não a apresenta como uma heroína ou protagonista central, mas ela desempenha um papel crucial na história de Davi e de Salomão. Isso nos mostra que, mesmo aqueles que parecem estar à margem das grandes histórias, muitas vezes têm uma importância que só é compreendida com o tempo. Cada personagem, mesmo que secundário, tem uma lição a ensinar. É importante também refletir sobre o que essa história revela sobre o cuidado com os outros. Davi, em sua velhice, estava vulnerável, e Abissaque foi chamada para cuidar dele. Em um mundo que muitas vezes valoriza o poder e a força, histórias como essa nos lembram de que a verdadeira grandeza está em servir aos outros, especialmente em momentos de fraqueza. Em um nível mais profundo, Abissaque também nos fala sobre a natureza do amor e do cuidado desinteressado. Sua missão era aquecer o rei, não por desejo ou intenção de posse, mas pelo puro serviço. Este é um amor altruísta, um cuidado que não espera nada em troca, mas que, através de sua pureza, nos ensina sobre o verdadeiro amor cristão, aquele que é dado sem condições. Ao concluir esta reflexão sobre a história de Abissaque, podemos ver como sua simples missão de aquecer Davi se entrelaça com grandes lições de poder, cuidado, pureza e serviço. Sua história, embora breve, nos oferece uma profundidade que pode mudar nossa perspectiva sobre as coisas pequenas e cotidianas. Que possamos olhar para ela e refletir sobre o papel de serviço em nossas vidas, e como às vezes os pequenos gestos têm grandes repercussões. Agora convido você a refletir. Como podemos ser como Abissaque em nossas vidas? Como podemos servir aos outros com a mesma pureza de coração, sem esperar algo em troca?
O que as escolhas de Adonias e Salomão nos ensinam sobre o poder e a liderança? Cada história bíblica, por mais simples que pareça, carrega lições valiosas que podemos aplicar no nosso dia a dia. E se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu comentário abaixo. Queremos saber o que você pensa sobre a história de Abissaque e como ela impactou sua visão sobre serviço, poder e liderança. Além disso, se você ainda não se inscreveu, aproveite para se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo como este. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares, para que mais pessoas possam refletir sobre as lições que a Bíblia nos oferece, mesmo nas histórias menos conhecidas. Juntos podemos aprender mais sobre o que significa viver de acordo com os ensinamentos de Cristo e buscar um caminho de amor, cuidado e pureza em nossas próprias vidas. Em cada história bíblica, há algo para aprender, algo para refletir, algo para aplicar em nosso dia a dia. A história de Abissaque nos convida a olhar para o serviço e o cuidado como formas de verdadeira grandeza. Que possamos, assim, ser luz no mundo, da mesma forma que ela foi para Davi em seus últimos dias. Obrigado por assistir até aqui. Que Deus abençoe você e sua família e que possamos todos aprender a servir com amor e pureza, como Abissaque em nossas próprias jornadas. Até o próximo vídeo.